Olá, o Ministério da Educação lançou em julho o Futurice, um programa que estabelece novas formas de administração e financiamento das universidades federais. A proposta está em consulta pública e a polêmica é grande. Professores, reitores e estudantes receiam, sobretudo, que as mudanças defendidas pelo governo ameacem a autonomia de gestão das universidades. Para debater esses e outros pontos do Futurice, eu recebo hoje o presidente da Associação dos Dirigentes das Universidades Federais e reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, o diretor de desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, e dois deputados da Comissão de Educação da Câmara, Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, e Thiago Mitro, do Novo de Minas Gerais. Participe você também do nosso debate. Além do Twitter, do Facebook e do YouTube, nosso WhatsApp é 61996202573. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Wagner, eu começo com você. Eu queria que você explicasse, em linhas gerais, aqui para quem nos assiste, poder entender quais são os principais pontos do Futurice. Eu só vou pedir para agora você não entrar na parte do financiamento, que eu quero tratar disso um pouquinho mais à frente. Boa noite, Maristela. Boa noite, deputado Thiago, reitor João Carlos Salles, deputado Pedro Uczai. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bem, o programa Futurice, como todos já sabem, a ideia é um programa voltado para as universidades federais e os institutos federais, e ele tem como foco fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das universidades por meio de parcerias que vão buscar fomentar a captação de recursos próprios por meio das universidades. Para isso, o programa não traz nada novo do que as universidades já fazem com relação à questão das receitas próprias, porque hoje a lei do marco da tecnologia e da inovação, ela já prevê muito que as universidades já fazem por meio das fundações de apoio. Então, o programa Futurice, ele vai flexibilizar ainda mais, a proposta dele é flexibilizar ainda mais essa interação entre universidades, organizações sociais e também fundações de apoio, tirando algumas amarras que hoje impedem as universidades de captarem mais recursos e também executarem esses recursos voltados para o ensino, pesquisa e extensão. Além, aí sim, vem um fato novo, que é a questão de um fundo que visa dar garantias para as universidades federais. Então, é um programa bastante abrangente, algumas coisas são novas, outras são coisas que as universidades já têm conhecimento. Vamos falar desse fundo já já. Reitor João Carlos Salles, a proposta lançada pelo MEC em julho está em consulta pública e depois já vir para o Congresso. Então já está numa fase de debate, depois chegando aqui vai ser outra fase de debate, aqui no Senado Federal, né? Mas algumas universidades já sinalizaram que não vão aderir ao programa. A Universidade de Brasília, por exemplo, é uma delas, a Federal do Rio. E pelo que eu vi, só uma universidade até agora sinalizou positivamente em relação, pelo menos publicamente, em relação ao programa. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, não é cedo ainda para já ter essa definição, vou aderir ou não vou aderir? E qual é a principal preocupação das universidades federais? Eu acho, primeiro, boa noite a todos, primeiro destacar que nós estamos travando esse debate num momento difícil. Isso talvez leve a algumas decisões e algumas tomadas de posição mais precipitadas ou não, essa é outra discussão. Mas que momento difícil é esse? Nós discutimos orçamento e flexibilização de orçamento da universidade, para as universidades federais, no momento em que nós estamos vivendo uma grande defasagem orçamentária em todo o sistema, agravada por um bloqueio de 30% do nosso funcionamento de custeio e um contingenciamento hoje de 12%. Nessas circunstâncias, as universidades estão tendo dificuldade de funcionar, de manter os seus contratos regularmente, de realizar alguns gestos mais ousados próprios da universidade, e é claro que isso tensiona todo o ambiente. Essa é a primeira questão. Também as universidades vivem um momento de ataque muito grande e até de desrespeito à sua autonomia. E isso é delicado. Então, por exemplo, recentemente, reitores nomeados não foram os primeiros votados por suas comunidades. Isso significa, claro, está dentro da legislação, nos casos da nomeação, dentro da legislação legalmente adequado, mas democraticamente, moralmente, do ponto de vista do respeito à comunidade, inadequado. Isso é preocupante. Então, é verdade que estamos num tempo de consulta e uma minuta apenas é conhecida das pessoas.
nós achamos que o debate pode se dar. E alguns sinais são tão preocupantes que algumas universidades já se posicionam contra. Agora, a orientação que a Andifes tem dado é que devemos aprofundar o debate, aguardar que um projeto até seja colocado para travar também luta em outras instâncias. O parlamento, sem dúvida, será uma instância importante para discutir aquilo que há de novo, aquilo que há de interessante, porque lembro alguns que o projeto tem muitas coisas novas e interessantes, só que o que é interessante talvez não seja novo. Wagner mesmo antecipou isso, e o que é novo talvez não seja interessante. Eu vou precisar fazer um breve intervalo, porque exatamente nesse momento está acontecendo uma votação nominal no plenário da Câmara, que fica aqui em cima. Então eu vou fazer um intervalo, os dois parlamentares estão aqui, vão votar e vão voltar em seguida para a gente continuar o debate. Não saia daí, a gente volta já já. Quer saber quais os temas mais frequentes nos discursos dos deputados? Pois agora ficou fácil. O Parla é uma ferramenta que mostra os assuntos mais debatidos na Câmara dos Deputados em cada período. Basta selecionar o intervalo de tempo para saber os temas mais discutidos, os deputados que mais falaram sobre a questão e o conteúdo dos discursos. O Parla usa a inteligência artificial a serviço da cidadania. Acesse parla.câmara.leg.br. Economia aquecida é sinal de mais empregos, indústria em expansão, aumento de vendas no comércio e mais dinheiro circulando. Mas quando a economia desacelera, todos são afetados. Aqui na Câmara, os rumos da economia são acompanhados de perto por uma das 25 comissões permanentes da Casa. É a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Desde o Império, já havia uma comissão para votar propostas relacionadas à economia. O nome, na época, era Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes e foi criada durante a Assembleia Constituinte da época. Formada por 18 parlamentares, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços é responsável por analisar tudo o que afeta a economia. Desde assuntos específicos como reconhecimento da cachaça como produto distintivo do Brasil, até temas macroeconômicos como sistema monetário, comércio exterior e privatizações. Para debater e aprofundar os temas, a comissão realiza audiências públicas com representantes do governo e da sociedade. Os deputados da comissão também têm a missão de acompanhar os programas de governo e fiscalizar a execução do orçamento da União nas matérias relacionadas à indústria, comércio e serviços. Todas as reuniões da comissão são transmitidas pelo portal da Câmara, www.câmara.leg.br. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Cidade de Pirinópolis. Goiás. Pirinópolis. Para mim, é a melhor cidade de Goiás. No momento eu não lembro. Também não sei, porque é a primeira vez que estou visitando a cidade, também não tenho. E gostaria de saber também.
Pirenópolis fica no centro-oeste brasileiro, a 150 quilômetros de Brasília. Nasceu como um pequeno arraial no século XVIII, fundado por garimpeiros, índios e escravos em busca do ouro. Cercada pela Serra dos Pirineus, a cidade conserva ainda suas feições coloniais e tradições. A denominação Pirineus remonta à história da ocupação de Goiás, em associação com os Montes Pirineus entre a França e a Espanha. Pirenópolis é o mundo à sua volta. A Expressão Nacional está de volta, os deputados já votaram e já voltaram. E eu volto agora com o deputado Pedro Czai, PT de Santa Catarina. Deputado, eu quero o seu olhar, não só como membro da Comissão de Educação da Casa, que já está no Parlamento há 3 legislaturas, 3. Mas também como professor universitário. Como é que o senhor enxerga as mudanças propostas pelo Futurice? Com profunda preocupação. E eu lhe cumprimento, Maristela, trazer esse debate, ao Wagner, ao Tiago, ao João Carlos da Andifes, que é uma expressão das universidades, que é um patrimônio do povo brasileiro. E acho que essa é a primeira consideração. As universidades públicas, os institutos federais, são um patrimônio da sociedade brasileira e tem que atender às demandas desta sociedade e não só de um setor. 3 considerações. A primeira, dedutivamente, a minha preocupação profunda é o que vem acontecendo nos últimos 3 anos para cá em relação à educação, os gastos primários, que é a Emenda Constitucional 95, congela para 20 anos os investimentos em todas as áreas primárias, como também na educação, restringe o orçamento. Segundo, corte no orçamento nesses últimos 2 anos e este ano, corte no orçamento do custeio das universidades. E é a primeira vez que faz bloqueio além do contingenciamento. Quando uma universidade diz que não tem possibilidade que 2 meses ter pagamento de limpeza, segurança, o pagamento da luz, é disso que nós tínhamos que estar discutindo aqui, é a viabilização das universidades. Terceiro, cria-se um programa num contexto desses, de contenção de gastos, para que as universidades se voltem para um setor da sociedade, para buscar recursos, para buscar receita, e o governo se desresponsabilizar com as próprias universidades? É isso? Se é isso, é o maior equívoco que vai se fazer com as universidades brasileiras. Então, eu acho que em seguida nós temos que discutir o mérito do Futurice, que eu acho que esse é o debate aqui. E quando eu estava agora essa semana lendo o PLN 18, que nós vamos votar aqui, que disseram que é para agradar os deputados que votaram para desmontar a Previdência Pública brasileira, em Santa Catarina eles tiram 12 milhões da Universidade Federal de Santa Catarina, 5 milhões do Instituto Federal Catarinense, 2 milhões e 400 mil do Instituto Federal de Santa Catarina. Pô, mas educação então não é prioridade. Financiamento da educação dessas instituições já era parco, já era pequeno, agora você retira. E aí o Futurice vai ser a solução para a receita dessas instituições? Portanto, a discussão de autonomia e financiamento são básicos, são fundamentais. O governo tem que dizer nesse momento quanto que vai colocar de dinheiro público nas universidades públicas. Esse é o ponto de partida. Adicional, vai buscar recurso adicional, não tem problema. Já tem várias experiências. Na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, tem lá a WEG, uma das maiores empresas do mundo em produção de motores elétricos, nasceu na parceria com a Universidade Federal. Meu filho é formado na Universidade Federal em Engenharia da Produção Mecânica. Eu acompanho essa linguagem que está aí no Futurice pela experiência do meu filho. Agora, o governo tem que dizer claramente o que ele quer com as universidades, do ponto de vista do financiamento e do ponto de vista da autonomia. Porque dizer que vai ter ensino, pesquisa e extensão com organização social, qual é a autonomia? Didático-científica, autonomia financeira, autonomia administrativa. Portanto, está se questionando, inclusive, o fazer-se desse patrimônio da sociedade brasileira, que é a universidade pública. Eu fico me perguntando, qual é a concepção que o governo tem das universidades? Eu acho que aquela expressão de balbúrdia, eu acho que ou não conhece as universidades, o acúmulo que se construiu, nós nos formamos nessas universidades, na pluralidade de formações e habilitações, nessa pluralidade e diversidade. Agora se busca no Futurice um único lugar que é no setor privado, que está no setor particular, para um tipo de sociedade, um tipo de mercado, quem sabe o atual e não o futuro. Vamos ouvir então o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais.
Deputado Thiago, qual é a sua opinião em relação ao Futuris? Parece que o Novo tem uma visão diferente do deputado Pedro Kuczaj. Primeiramente, boa noite, Maristela, os colegas aqui nesse debate, os telespectadores. Olha, a gente de fato tem uma visão diferente porque a gente lida com a realidade e como que a gente sai da realidade triste que as universidades brasileiras hoje estão. O reitor tem razão de lamentar que a gente só discuta temas assim em momentos de crise. A gente só discutiu a Previdência depois que a Previdência quebrou. A gente só está discutindo o financiamento das universidades depois que elas quebraram. Seria ótimo se a gente tivesse nesse parlamento e no país como um todo a cultura de antecipar as discussões para que antes que chegasse uma posição de criticidade como essa, a gente já tivesse encaminhado a solução, como acaba acontecendo em outros países. Então, o que a gente vê do sistema público de ensino superior no Brasil é que ele está quebrado, como eu falei, e fadado a piorar ainda mais a situação. Alguns dados aqui hoje, em média, 95% do financiamento das universidades brasileiras vem de repasses da União. O deputado Pedro está correto de falar que existem exceções, como essa parceria da UFSC com a VEG, em Viçosa a gente tem parcerias com o setor do agro, mas 95% é repasse de dinheiro de impostos, que é coletado dos brasileiros, vem para a União e não repassa para as universidades. Enquanto, por exemplo, na Inglaterra, somente 40% do financiamento das universidades públicas vem do governo inglês, e o restante todo vem do setor privado, seja de mensalidade de alunos, parcerias com empresas, fazendo com que as universidades assim elas tenham real autonomia. Porque você não pode atingir a autonomia universitária quando você depende, sua fonte de financiamento toda, de um só ente, e esse ente quebrou. Nos últimos 5, 6 anos a gente teve déficits primários na União. E um outro ponto é que 85% das despesas das universidades públicas estão com folha de pagamento, que a gente sabe que pela estrutura do funcionalismo aqui no Brasil, esses gastos não vão diminuir. Porque você não pode reorganizar o seu quadro de funcionários públicos, sejam professores ou servidores. Alguns vão se aposentar, você vai precisar repor, e esses 85% daqui a pouco vão ser 90%, 95%, 100%. A gente teve a USP, há coisa de 3 anos atrás, que 103% da receita era direcionada para a folha de pagamento. E quando chega nesse nível, não é que a gente não vai ter insumo para pesquisa, a gente não vai ter dinheiro para papel higiênico e para giz. Então, ou a gente debate com seriedade o formato e a estrutura financeira das universidades públicas hoje, no momento já tardio, na minha opinião, ou a gente está fadado a ver a situação crítica em que elas se encontram só piorar daqui para frente. Wagner, eu queria falar um pouco sobre gestão, mas pelo jeito a questão do financiamento está mais presente aqui, porque falou-se muito, a preocupação muito dos reitores é em relação à perda da autonomia de gestão, como o reitor João Carlos mencionou na fala dele. Mas como falou-se muito em financiamento, então eu queria que você explicasse quais são as propostas que o Futuris traz para resolver esse problema do financiamento. Sim, Maristela. Nós temos que lembrar que o Futuris ele é pautado em um tripé, gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Então, com relação à gestão, a preocupação do deputado Pedro Kuczaj com relação à perda da autonomia da gestão da universidade, o Futuris, pelo contrário, ele não traz em nenhum momento nada que venha diminuir essa autonomia da universidade. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com as universidades federais no caso da EBSER, que a Andifes ela apoiou a questão da EBSER, ela não se posicionou de forma contrária. É aquela empresa, aquela organização social que administra os hospitais universitários. Ela é uma empresa pública chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A EBSER ela administra os hospitais universitários. Anteriormente, os reitores se preocupavam com o pagamento da conta de energia, com os insumos do hospital, com a conta de água, com o funcionário. Na época, os hospitais eles funcionavam com 20 mil funcionários contratados de forma precária via Fundação de Apoio. Quando se colocou o projeto da EBSER, muitas pessoas disseram que estava se privatizando. Pelo contrário. Isso é de que ano? A EBSER ela foi criada em 2012 e foi implantada em 2013. Então, nós tínhamos fundações de apoio de direito privado que forneciam mão de obra para os hospitais. A EBSER é uma empresa estatal. E a EBSER veio resolver. Hoje, isso não tirou a autonomia dos reitores.
O reitor, ele indica o superintendente da EBSER, ele indica os quadros de gestão da superintendência local, e ele parou de se preocupar com a conta de água, com os insumos, e ele tem lá o campo de prática. E isso não diminui em nada a autonomia das universidades, né? Então, da mesma forma, hoje, para nós termos uma ideia, as universidades federais trabalham com fundação de apoio para apoiar os seus projetos de pesquisa. Nós recebemos a Confiesc, a confederação que congrega as fundações de apoio, nós temos hoje 94 fundações de apoio que amparam 133 universidades públicas, federais, estaduais e municipais. Essas fundações, praticamente, os projetos de pesquisa das universidades são feitos via fundação de apoio. Elas movimentam 5 bilhões por ano, e isso não tira a autonomia do reitor nas pesquisas. Nós temos OS, sim, que trabalha com as universidades. Só para você ter uma ideia, um número, a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ela foi criada em 2002 e ela fornece, é uma organização social, portanto é um OS, e ela fornece acesso à internet para todas as universidades federais e para os institutos. E os reitores não se preocupam nem com a conta, eles não sabem nem quanto custa e nem se preocupa com a demanda da internet, porque a própria RNP já analisa isso na universidade e supre. Wagner, e o que você está me falando, social. O que você está me colocando são vários casos de sucesso na gestão. O que o Futuris, então, precisa mudar? É baseado nesses casos de sucesso que nós queremos ampliar essa prestação de serviço pelas universidades para a comunidade. O momento que é mais do que oportuno. Se nós tivéssemos com muitos recursos na universidade, nós não tínhamos por que estar debatendo Futuris. Justamente nesse momento de crise, onde nós temos, como o deputado Tiago colocou, uma folha passando de 85%, e nós não temos receitas do Tesouro para atender à demanda da universidade, esse é o momento do debate, esse é o momento de nós trazermos outras fontes de financiamento, mas não exclusivamente. O recurso público está mantido no futuro. Vamos ouvir então o reitor João Carlos, você concorda com a avaliação, os casos de sucesso apresentados aqui pelo Wagner? Eu acho que houve aqui algumas questões meio delicadas, até paradoxais, me permitam. Primeiro, deputado, quem está quebrado, né, não é a universidade, né? Ou seja, é interessante, as universidades, vamos discutir, porque eu posso lhe mostrar que a universidade é hoje não só um patrimônio cumprindo funções, como ela precisava de mais investimento, ou seja, é preciso investir mais na universidade para cumprir metas pactuadas nacionalmente. Não é um projeto fracassado que você tem que diminuir. Talvez a ideia de que somente diminuindo o Estado você pode ter uma boa gestão esteja comprometendo a avaliação das universidades. Não é o caso no caso das universidades, e você que é uma pessoa de BH sabe muito bem um exemplo extraordinário de universidade, que é o FMG, né, que tem excelência em todas as dimensões. A confusão, me parece, Wagner, porque, veja só, a EBSER não é uma organização social. Não é. Né? Ela é uma empresa. Aí, veja só, eu sei que ele falou, mas veja só, ele diz que ela vem substituir as fundações. E depois as fundações são chamadas agora a ser elogiadas. Se ela veio substituir as fundações, então havia um problema com as fundações. Olha o paradoxo. Aí de repente você agora coloca a fundação, mas talvez no lugar de organização social. Mas notem, organizações sociais, elas podem ser bem-sucedidas. Ninguém está dizendo que a organização social não pode ser bem-sucedida, mas ela tem metas específicas. Ela cumpre uma única finalidade. É o caso da RNP. É o caso da RNP, por exemplo, é o caso da Embrapi, etc., que tem finalidades muito precisas. O INPA é uma S. Também, veja só, mas comparar o INPA... E é um caso de sucesso. É um caso de sucesso, mas não é uma universidade. Claro. É um instituto com metas muito precisas, com modos de contratação que não são compatíveis com aquilo que é a pluralidade das universidades. O problema é o seguinte, nós temos uma instituição que é muito curiosa, que tem múltipla finalidade, que realiza diversas funções, inovação, empreendedorismo, pesquisa, internacionalização, com maior qualidade em diversas áreas, e tem um nome, chama universidade, não é OS, né? Não é OS. E veja, e aí quando nós pensamos, veja só a situação, a EBSER, se nós formos comparar a EBSER com a proposta de uma OS que vai substituir, eu agradeço o cuidado que o MEC está tendo com o trabalho dos reitores. O reitor não vai precisar se preocupar com a conta de luz, o reitor não vai se preocupar com a administração. Nós queremos esse problema. Sabe por quê? Porque não há separação entre administração e finalidade, entre atividade meio e atividade fim na universidade. Gerir recursos para internacionalização,
para a inovação. Olha só, vamos delegar para a OS para discutir quais são os caminhos de pesquisa na universidade? É exatamente renunciar, essa é a preocupação, renunciar a uma autonomia que tem feito a universidade ser esse lugar de inovação que tanto encanta o deputado Tiago, que tanto encanta o deputado Pedro. Ou seja, não podemos imaginar que uma organização, ela não pode ser um EBSER, que é uma empresa. Ela não pode imaginar que ela vai gerir todas essas atividades sem retirar. Não é poder do reitor. O reitor não está preocupado com o poder pessoal. O que está se retirando, então, é a forma de gestão que vem dos conselhos, do conselho universitário, dos colegiados, dos departamentos, ou seja, disso que faz a universidade uma instituição que não é uma repartição pública qualquer, é um lugar que tem produção de conhecimento, que afasta a ignorância, afasta o preconceito e, por isso mesmo, faz um tipo de gestão diferente dessas múltiplas finalidades. Deputado Tiago Mitro, por favor. Mas a gente não pode negar que, por mais que as universidades prestem todo esse serviço ao país, eu mesmo sou formado numa universidade federal, apesar de ser de Minas, eu fui para a Universidade Federal do Paraná, concluí minha graduação, a gente não pode negar que ela tem que ter responsabilidade financeira e fiscal sobre seus gastos. Quando a gente estava comentando aqui há pouco que não há dinheiro para se pagar o ar-condicionado de certas universidades. Se isso não significa que a universidade está quebrada, eu não sei o que significa. Mas a gestão VOS... Não é a universidade que está quebrada, é o governo que está tirando o orçamento que nós votamos aqui. A universidade, nós votamos aqui e o governo está cortando. Se a gente fala tanto de autonomia, por que a gente não dá, então, autonomia para que as universidades possam ir atrás de outros financiamentos? Veja só, ninguém tem problema. Veja só, olha só, ninguém está contra a universidade procurar captação de recursos. Mas elas não fazem. Não fazem? Fazemos sim. Há um limite. Não me perdoe da União. Não me perdoe, Tiago. Acho que é importante você verificar bem o orçamento. Até o Wagner pode lhe ajudar, conhece o orçamento das universidades como ninguém. Do MEC, não, também. Da União. Eu estou dizendo, pode lhe ajudar bastante, que veja só, existe um limite para o uso de recursos captados. E nós temos que mexer nisso. Exatamente. E é o que o futuro se propõe. Não, mas não precisa ser só pelo futuro, isso porque é uma diferença. Se você é gestor de um sistema, você tem que preocupar com a solução para o sistema inteiro. Por que é que você, como gestor de um sistema, se preocuparia apenas em conceder que se possa captar recursos àqueles que aderirem a esse programa? Por que não todas as universidades não estariam livres desse limite do teto de gastos? Isso é um ponto que eu queria ouvir o deputado Pedro Czai antes da gente ir para o intervalo, deputado. Você acha que é viável? Porque a adesão ao Futurice, ela é facultativa, né? Pelas regras que estão colocadas agora, pode ser que mude. Então, não só na proposta que vier para o Congresso, como aqui no Congresso pode ser que mude. Mas as universidades, elas trabalham muito em parceria e tem que fazer parcerias entre elas para pesquisas, em uma série de coisas. Como vai viabilizar uma universidade que está dentro de um programa como o Futurice e uma universidade que está fora do Futurice? Você acha que é possível essas universidades conversarem e chegarem a bom termo? Eu acho que a melhor opção é todas as universidades tomar uma posição unificada. E se a posição unificada é crítica em relação ao Futurice, transforme esse programa no próprio parlamento, e eu acho que esse é o debate que nós vamos fazer aqui. Esse é o primeiro ponto. Portanto, esse processo democrático tem que avançar. O que a gente percebe na postura e na concepção do governo? Ele tem uma visão sobre a universidade equivocada, sobre a universidade pública equivocada. São as universidades públicas que produzem 90 e poucos % da ciência e tecnologia nesse país. Acho que é 95%. 95%. Esse é o reconhecimento, esse é o maior patrimônio da sociedade brasileira. Quem sabe, porque não só dá lucro para algumas empresas, eles só querem e pesquisa que só dê para aquele setor privado especificamente. Mas quem sabe não para o futuro. Quando eu vejo uma fazenda sem agrotóxico, produzindo mais de 2.000 hectares, com alta produtividade, com menor custo de produção, quem sabe essa seria o maior investimento do poder público. Como produzir em alta escala com menor custo, sem ficar dependente de fertilizantes importados, químicos ou de veneno. Quando for do futuro esse sol privado, vai ser o quê? A hegemonia atual, a relação atual, do interesse atual e não de futuro. A universidade tem que projetar o futuro de um país. Aí, qual é a ideia de país? Qual é a ideia de nação que está no Futurice? Só para um setor que vai ser atendido? O problema da universidade é receita? Se o povo paga imposto, esse imposto se transforma em ciência e tecnologia. Se esse imposto se transforma em milhares e milhares de formados nas universidades. A UNB aqui de Brasília formou 85 mil jovens, 23 mil mestres.
quase 7 mil doutores, dezenas de especialistas, ciência, tecnologia. Isso foi bom para o Brasil ou não? Quando eu estou falando da VEG, do meu estado, quanto emprego gerou? Quantas oportunidades gerou? Mas também em ciências humanas, ciências sociais, nas humanidades, na área da antropologia. Isso vai dar dinheiro? Não, vai dar política pública, vai dar cidadania, vai dar civilização. Então, essa concepção mercantilista, privatista da universidade, que é o maior equívoco do Futurice. E terceiro lugar, o que mais está impressionado é essa ideia que está tudo quebrado, que a universidade quebrou, que está em crise. É decisão política. É decisão política. Se a sociedade vai eleger as universidades como prioritárias ou não. Deputado. O que eles querem é desmontar a universidade pública e instituições públicas federais. É isso. A sociedade brasileira tem que perceber que essa é a intenção. E aí faz disputa ideológica, discursos, as coisas mais extravagantes em relação à imagem que você tem da universidade. Tu desqualifica a universidade para depois destruí-la. Eu vou fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar ainda sobre o futuro, essa questão do financiamento, porque o governo fala que as fontes de financiamento que estão sendo propostas podem levantar 100 bilhões de reais para as universidades, que é bastante dinheiro. Então, na volta, a gente vai discutir como, de onde vai sair esse dinheiro, como é que esse dinheiro vai ser gerido e como é que ele vai ser distribuído entre as universidades. Se você não participou, ainda dá tempo. Além das redes sociais, tem o WhatsApp 61996202573. A gente volta já já. O Pessoal Nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo o Futurice, que é o programa lançado pelo MEC que propõe mudanças na forma de gestão e financiamento das universidades federais. Wagner, a gente vira e mexe está falando de dinheiro. E eu falei no final do encerramento do primeiro bloco que o governo fala em arrecadar 100 bilhões com os vários fundos, né, que estão sendo criados. Explica para a gente que fundos são esses e de onde vai sair tanto dinheiro. Ok. Bem, a ideia é criar-se um fundo, o nosso secretário chama de Fundo do Conhecimento ou Fundo Soberano do Conhecimento. A União ela tem uma quantidade muito grande de patrimônio, de imóveis. A ideia é nós conseguirmos, né, já temos autorização do planejamento para um valor de 50 bi em imóveis em patrimônio da União, 33 bilhões relacionados aos fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste,
de recursos que não são utilizados, 17,7 bilhões relacionados à lei de incentivos fiscais e depósitos à vista que também não são utilizados, mais 1,2 bilhões de depósitos de recursos relacionados à cultura e mais 700 milhões de outros recursos. Então essa foi a conta que chega a 102 bilhões. A ideia é a gente criar um fundo, que esse fundo ele possa ser capitalizado, um fundo privado que possa ser capitalizado e o retorno desse fundo possa ser reaplicado nas universidades federais. Então, é uma forma nova, os professores, o reitor, o deputado Pedro, conhece, lá fora nós temos muitas universidades que têm fundos patrimoniais. Um exemplo disso é Harvard. Todos sabem, Harvard tem um patrimônio, um fundo patrimonial de 100 bilhões, mas é um fundo de mais de 100 anos. Mas se nós não começarmos, quando nós teremos? Né? Então a ideia é começar. A questão é que quando nós começamos a falar disso, as pessoas falam, mas vocês querem comparar, lá tem tantos anos. Se nós não começarmos, nós nunca teremos. Então, além dessas ações de captação de receita própria, de incentivo, de flexibilização da legislação, a ideia é criar-se um fundo, que esse fundo ele vai ser capitalizado e vai ser negociado em bolsa e gerar recursos, inclusive para ações supletivas, para aqueles custos, deputado Pedro, que não como o custo do seu filho, que não tem condição de arrecadar com ciência, com tecnologia e inovação, para que ele possa ter ações supletivas para financiar esses custos. Sim. Como, no seu caso, a filosofia e outros cursos que tanta preocupação de todos. Então a ideia é ter um fundo que possa ajudar e financiar as universidades. Esses 33 bilhões dos fundos constitucionais, eu imagino que tenha que passar por uma mudança na Constituição para fazer isso, não? A maior parte disso aqui, sim, envolve mudança na legislação, por isso que nós estamos ampliando esse debate, né? Nós tivemos coragem de colocar isso em consulta pública. A questão aqui não é um referendo, nós não queremos que a pessoa, vou aderir ou não vou aderir. Nós estamos fazendo uma consulta, nós queremos justamente saber qual é a opinião da comunidade, sim, a opinião do parlamento, a opinião dos professores, da academia, de todos. Todos podem contribuir. E aquilo que não está claro, aquilo que tem dúvida, aquilo que não gera segurança, nós queremos as propostas para que nós possamos colocar e dar a segurança necessária para todos. Você fala em não adesão, mas veja bem, evidentemente agora está se constituindo algo inicial, né? Esperamos que não seja 100 anos, né? Porque não seria muito complicado uma situação dessa. O problema é o seguinte, é que na proposta, na minuta de projeto de lei, há sim a figura da adesão. Há a figura que separa quem adere e quem não adere, quem teria acesso ou quem não teria acesso. Essa foi a preocupação. Mas aí eu questiono, a gente fala tanto de autonomia, mas me permita, o que se prefere é que se imponha às universidades. Não, ao contrário, não é isso não. Não. Ao contrário, que se ofereça para todas a possibilidade. Por exemplo, nós temos CNPq, um patrimônio de bolsas e editais que é colocado e as universidades acessam a isso. A FINEP, as universidades acessam a isso. O que não é restringir inicialmente, apenas destinando algumas que deveriam aceitar todo o projeto. Mas está aberto a todas, não está algumas. Não, está aberto a todos se aderirem, se aceitarem, por exemplo, o modelo de gestão com a OS. Claro. Então, a adesão é condicionada. A adesão não é adesão simplesmente à universidade, com a sua estrutura, poder apresentar propostas e captar. O senhor sabe que modelo de edital tem universidades que não conseguem acessar recursos porque não conseguem fazer projetos. Tanto relacionado a projetos de energia, no caso da ANEEL, e também projetos da CAPES, do CNPq, da Embrapi. Nós só temos 6 universidades que conseguiram acessar os editais da Embrapi. As demais não conseguiram. É verdade. O diretor da Embrapi, Jorge Guimarães, procurou o MEC exatamente preocupado com isso. Agora, essa é uma ação que poderá levar a várias universidades a terem, sim, uma parceria específica com a Embrapi. O que não se pode é fazer essa separação no sistema. O que é separação no sistema? Qual é a nossa preocupação? Você não pode, assim como não se pode separar áreas, né, no sentido de saber, ou seja, quem é responsável pelo sistema deve compreender que o sistema é importante para o país inteiro. Então, você tem que ter um modelo de universidade que poderá atender. Aí eu falo para os parlamentares, ele não é restrito somente ao Sudeste, não é restrito somente ao Sul, ele deve poder se realizar como um modelo interessante de formação, de desenvolvimento social, tecnológico, para todo o sistema. Além disso... Se me permite, eu acho que tem um questionamento que eu faço, é que a gente tem essa cultura no Brasil, e até mesmo nesse parlamento, de que a gente vai ser capaz, reunindo 513 seres sábios, de definir em conjunto aqui aquilo que vai ser importante e que vai regrar os mais de 5.500 municípios no Brasil, que a gente vai conseguir criar uma regra que vai atender a todos.
Eu questiono essa cultura brasileira da gente achar que ou faz algo para todos ou não faz para ninguém. O que eu acho que a gente só vai resolver essa situação se a gente permitir que cada um lá na ponta, a UFSC, a UDESC, a Universidade Federal da Bahia, a UFMG, cada uma permita testar aquilo que vai funcionar para ela. Do meu ponto de vista, a adesão do programa é por um motivo muito simples. Porque a gente está numa situação, como eu falei, financeira caótica, né? Se não quiser chamar de que um sistema está quebrado, chame do que quiser, né? Mas acho que a realidade a gente não pode negar. E eu acredito que para ter acesso a financiamento extra desses fundos que estão sendo criados, a universidade tem que dar alguma contrapartida. Só para concluir, e essa contrapartida tem que ser melhorando a sua gestão e conseguindo provar para o Ministério da Educação, para quem quer que seja, de que ela está preocupada em ter uma gestão mais eficiente. Porque não faz sentido, para mim, a gente colocar mais recurso num modelo financeiro que não para de pé. A gente vê muito esse discurso que é feito muitas vezes, esse canto da sereia de que a universidade tem que ser pública, gratuita, de qualidade para todos, etc., que no papel é muito lindo, mas que ele não confronta a realidade. Mas, deputado, o TCU já não tem uma forma de aferir a gestão das universidades? Inclusive, a gente estava conversando há pouco, esse índice apurado pelo TCU, esse índice de qualidade apurado pelo TCU, ele é usado, inclusive, na distribuição dos recursos para as universidades. Então, a gente tem um ótimo termômetro, mas a gente não tem o remédio. Não adianta você falar para o paciente de que você está com 40 graus de febre. Olha, é isso que o TCU tem feito. Olha, 40 graus de febre, 41, 39 graus de febre. Agora, a gente precisa resolver a febre. A gente não adianta a gente simplesmente ficar com um ótimo termômetro disponível para os pacientes. Deputado Pedro Zé, deixa eu colocar aqui só uma observação que chegou de um telespectador, André Luiz, de São Miguel, Alagoas. Ele diz o seguinte: o governo tem que fazer um pente fino nas universidades, mas cortar recursos de grande importância é colocar o futuro educacional e produtivo à deriva. Existe algo que possa ser feito por parte do governo para reverter os impactos sem ferir direitos educacionais? E a gente tem alguns telespectadores que estão muito preocupados com o que eles chamam de corporativismo dos servidores públicos das universidades federais, né? Problema gravíssimo. Essa é uma preocupação do Mauro Tcheragat, via Facebook. Ele fala sobre isso. É uma preocupação também do JEDU de São Paulo. Ele fala também sobre os servidores públicos. Então, existe essa preocupação de que o corporativismo dos servidores públicos esteja levando também ao mau uso dos recursos das universidades federais. Eu acho que se tem especificamente um problema lá, mas isso não é a regra geral. Isso é a demonização e a criminalização do servidor público, dos profissionais da área pública. As universidades privadas recebem bilhões do governo federal, inclusive do meu. Pega FIES, pega ProUni, bilhões, e são muito, mas muito inferiores na qualidade educacional, na produção de ciência e tecnologia. Primeiro, as universidades públicas são de excelência na maior parte do conhecimento. É o que mais produz ciência e tecnologia no país, universidade pública. Essa ideia de que tudo que vem do privado é o lugar da competência, da eficiência, da produtividade, e o que vem do público é o lugar da ineficiência, da incompetência, da improdutividade, é falso, é mentiroso, é desonesto e é criminoso. Segundo lugar, porque essa ideia de privatizar, de mercantilizar, o futuro isso é isso. É desmontar a universidade pública como concepção e patrimônio da sociedade brasileira. Segundo, tem crise, não tem dinheiro, não tem orçamento. Muda a política econômica. O problema da Previdência não é a Previdência, é 4, 5 milhões de trabalhadores que podiam ter carteira de trabalho assinada para aumentar 4, 5 milhões de contribuintes para a Previdência. Quer aumentar a receita? Aumenta a política econômica, gera emprego nesse país, põe crédito no setor produtivo. Nós já botava 2,8 trilhões dos bancos públicos e privados na economia. Agora é 700 bilhões. Como que tu resolve? Então tu tem que aquecer a economia, tu tem que movimentar a economia, e aí sim tu vai ter receita. Os impostos, o que é importante? Retornar para a sociedade. E não tem, Maristela, não tem melhor retorno para a sociedade brasileira de um pai e de uma mãe que está nos assistindo. A melhor herança é da creche até a universidade do teu filho. A melhor herança que um pai e uma mãe deixam para os seus filhos é escola, é educação, é a universidade. Todo jovem brasileiro sonha 6, 7 milhões no Enem, fazem o quê? Sonha onde? Universidade pública, porque elas são de qualidade, são as melhores do país. Os institutos federais são os melhores que o OCDE. Esses privatistas
ideólogos do mercantilismo não conseguem ter um dado. A OCDE tem 495 do PISA, os institutos federais têm 515. São melhores que a OCDE, mas tem que desmontar, tem que destruir, porque tem uma nova concepção vigente, hegemônica na sociedade brasileira. Então, ou nossa sociedade diz, a melhor herança é investir na universidade pública, porque nossos jovens podem ter acesso à educação de qualidade. Não muitos cursos fajuta aí, valita, que tem por aí espalhado pelo país. Está aí agora o estudo do Todos por Educação, mostrando a baixa qualidade em alguns cursos de educação à distância, inclusive. Eu quero só perguntar uma coisa. Eu acho que essa é a decisão política do país. Infelizmente, estão fazendo uma opção pelo país que vai desmontar o que tem de mais nobre, mais decente, mais digno, que são as nossas universidades públicas e institutos federais. Wagner, em relação às organizações sociais, né, como garantir que essas organizações sociais elas não vão sofrer influência do governo, elas não vão ser objeto de utilização pelo governo para ferir a autonomia das universidades federais? A própria universidade, ela fará parte do conselho gestor da UES. Né? Da mesma forma que acontece hoje com as fundações, a universidade ela tem assento nos conselhos das fundações. Da mesma forma com a UES. O reitor ele terá autonomia de fazer um contrato, estabelecer as cláusulas e o que ele quer do apoio da SOS, como ele tem hoje com uma fundação. Da mesma forma, eu queria pegar, o deputado Pedro comentou aqui a questão do Enem e dos institutos federais, que o senhor conhece muito bem a questão dos institutos, e o reitor falou aqui da questão, só voltando aqui um pouco rápido, Maristela, da questão da adesão. O Enem e o SISU só conhecem. Muitas pessoas foram contra a questão do Enem e que as universidades, que isso ia ferir a autonomia das universidades. E hoje todas aderiram ao SISU e utilizam o Enem como porta de entrada. E os institutos também foi adesão. Então, a EBSER foi adesão, o Enem foi adesão, os institutos foi adesão. Então, o modelo que nós temos é adesão, reitor. Então, sim, assim, a universidade poderá aderir ou não. Mas vocês tiram o orçamento da universidade, depois põem um fundo e vai dizer qual é a opção. O futuro não tira orçamento. Vocês vão tirar a opção. Se o senhor leu, o senhor estudou, onde o futuro diminui R$1 no orçamento da universidade? Pelo contrário. Pega o dado concreto. Vocês bloquearam 30% e contingenciaram 12%. Isso não tem nada a ver com o futuro. E o futuro não inviabiliza o debate hoje. Mas isso é decisão política. O futuro não inviabiliza o debate hoje. Nós estamos trabalhando hoje com relação para conseguir o descontingenciamento. O senhor sabe muito bem, deputado, que o contingenciamento ele é um cumprimento do artigo 8º da LRF. Claro, contingenciamento, mas não bloqueio. Não bloqueio, são duas coisas. Se o senhor verificar o decreto que trabalha com limites de movimentação de empenho de pagamento, em cumprimento ao artigo da LRF, ele estabelece lá no artigo 1º, parágrafo 7º, que o governo tem que bloquear no CIAF aquilo que ele não tem receita para suprir. Isso é uma medida de gestão, para dar transparência, que antes você fazia o contingenciamento, deixava o orçamento todo liberado do CIAF e a sociedade não sabia o que estava contingenciado. Hoje não, hoje está transparente no CIAF, inclusive para os seus assessores verem no CIAF. Vou comentar, Maristela, alguns dos pontos aqui. Acho que a gente às vezes se foca muito no meio e esquece do resultado. Qual que é o resultado que todos nós aqui queremos, o reitor João Carlos, o Pedro, eu, o Wagner? A gente quer que o jovem brasileiro tenha acesso a uma educação de qualidade que permita com que ele aprenda aquilo que ele tem que aprender para poder ter sucesso na sua vida profissional. Né? A discussão se a entrega vai ser pública, se vai ser privada, se vai ser por uma OS, se vai ser por uma universidade no formato jurídico que ela está hoje, para mim deveria ser secundário. Né? O principal que a gente tem que discutir é se está sendo entregue educação de qualidade para o jovem brasileiro hoje. Né? E o que a gente consegue... É um bom debate, Tiago. Esse é um bom debate. Esse é um ótimo debate. Vamos comparar as privadas e as públicas. Ninguém pode discordar. Agora, quando a gente fala... Eu concordo também com o deputado Pedro. Exato, eu concordo também com o deputado Pedro, que o que foi feito nos últimos anos no Brasil foi de inflar artificialmente os grupos educacionais privados do Brasil, que criou esses conglomerados absurdos no programa de governo do PT. Né? Quem transferiu renda da população pobre para os acionistas dos grandes grupos privados de educação foi o governo do PT. Então, acho que assim, a gente tem... concordo que foi mal feito. Agora, não era eu que estava aqui no atendeu uma demanda, mas que tem que ser permanentemente avaliada e reorientada e regulamentada. O Tiago está falando da questão do como, o FIES é importante, o ProUni é importante, eu continuo defendendo o FIES e ProUni. Mas ele tem que ter regulamento. Só concluir o último ponto. O receio que eu tenho é que se a gente não intervir agora, não propor uma alternativa para as universidades públicas brasileiras, vai acontecer o que aconteceu com os hospitais públicos brasileiros. Quando o Tancredo ficou doente, ele foi para o hospital de base.
quando Dilma, Lula e Bolsonaro precisaram de hospital de qualidade, eles foram para o Sírio-Libanês e para o Albert Einstein. Se a gente não mexer na estrutura das universidades públicas brasileiras hoje, daqui a 20 anos, o seu filho não vai mais para a UFSC, o meu filho não vai para a UFPR ou para a FMG. Eles vão ter que ir para as universidades privadas, que não são só esses grandes grupos, né, que foram inflados no governo do PT, mas outros grupos que estão surgindo agora, que estão conseguindo ofertar educação de qualidade, porque eles têm liberdade para testar, para inovar, para oferecer carreiras de empreendedorismo, para trazer professores de fora para darem aula, que são partes importantes do futuro também, que a gente mal discute hoje aqui. Reitor João Carlos, eu queria ouvi-lo em relação ao como. O deputado Tiago falou do como. O importante é o como. Primeiro, eu acho que concordo plenamente. Temos que pensar no resultado, né? O resultado do que é universidade pública é diferente do resultado que é a universidade privada. E é a universidade pública que faz inovação, é a universidade pública que traz convidados estrangeiros, que traz... Né? É verdade. Meu medo é que seja só por enquanto. Não tem esse medo, sabe por quê? Que vamos estar juntos com a nossa boa utopia. A nossa boa utopia é que isso não fique apenas com umas poucas universidades, que isso continue a se realizar em todas as partes do país. E é importante ir o conceito. Evidentemente que houve adesão a várias coisas. Se pode aderir a muitas coisas, a um clube, se pode aderir a uma carteira, ao que seja. O problema da universidade é que ela não pode renunciar à sua natureza de ser um lugar autônomo. Então, se a adesão é mudança estrutural, né? Se a adesão significa isso, significa entregar a gestão de eixos estratégicos da vida universitária, ela atinge a autonomia e é uma adesão diferente da contratação do Enem, da adesão a uma contratação para a gestão de um hospital distinto. E assim por diante. São de natureza distinta. Nós temos que ter cuidado conceitual. Não podemos retoricamente confundir, imaginando que foi feito dessa ou daquela forma. O projeto tem coisas, o como é importante. Primeiro, nós temos que tirar o teto de gastos, esse limite de teto que hoje aflige o serviço público. Segundo, é bom lembrar que a capacidade de captação das universidades de rendas próprias não pode ser cerceada, e isso deve ser para todos. Essa é uma causa de todos nós. Temos que tirar isso. Essa é uma boa ideia. Eu já ouvi dizer que quando a universidade capta recursos externos para determinados projetos, o governo repassa menos, e isso acontece? Não, chegar no limite, isso que você captou vai para o Tesouro, e não volta necessariamente para a universidade, porque você não tem orçamento, você não tem crédito para gastar esse recurso. Você tem que tirar as rendas próprias desse contingenciamento, e isso é para todos, é logo. Existe uma PEC da deputada Luísa Canziani, exatamente, que teve um passo importante hoje, mostrando a admissibilidade, e isso é importante, e isso é para logo. Veja, é verdade, não precisamos demorar 100 anos. Esse fundo, o problema que eu acho do Futurice não é uma questão de ser ousado. Ao contrário, acho que falta ousadia. Claro. Acho que falta um estudo que seja generoso bastante com a universidade e que não diga, olha, vamos suplementar até para essas áreas que não captam. Ao contrário, nós precisamos ser generosos e pensar um projeto do que queremos para a universidade para todas as áreas e não com uma concessão. Porque, veja, diz o seguinte, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Não podemos olhar para a universidade e nos reconhecermos apenas num dos vetores importantes da universidade. Não podemos nos reconhecer apenas, e é importante, as empresas juniores excelentes, as startups excelentes, inovação excelente, mas a universidade não é só isso. Quem é gestor tem que pensar nessa multiplicidade de universidade, que ela é muito mais generosa. Eu vou precisar, infelizmente, interromper mais uma vez o programa. Está tendo uma outra votação nominal. Eu vou mais uma vez interromper para os deputados irem votar e voltar. A gente volta já já. Todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo,
Cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Conhecer o passado é um aspecto fundamental da natureza humana. Quanto aprendizado e experiência podemos absorver de documentos históricos cuidadosamente preservados. Imagine consultar os originais de documentos que retratam a história do início do Parlamento brasileiro até os dias atuais. Como o acervo da Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil de 1823, que foi nominado como Memória do Mundo pela Unesco em 2013 pelo seu valor excepcional. Ou os documentos de todas as constituições brasileiras promulgadas. Ter acesso a fotos, vídeos e áudios que contam a história das atividades legislativas e administrativas da Câmara dos Deputados. Aqui no arquivo da Câmara dos Deputados, você encontra todos esses documentos cuidadosamente guardados. O carinho que mantemos esse acervo é para que ele esteja sempre disponível e acessível a todos, porque acreditamos no seu enorme valor e porque ele representa uma das mais importantes fontes primárias sobre a vida política do Brasil. Conheça o arquivo da Câmara dos Deputados. Os deputados votaram, voltaram e a gente volta aqui, retoma aqui o nosso debate. Wagner, eu tenho aqui um comentário de Raquel Franco, ela diz que é estudante da Federal da Bahia, e ela diz o seguinte, no dia 3 de agosto, a UNE, que é a entidade que representa os estudantes universitários, e mais de 186 entidades estudantis, as duas lançaram uma proposta contra a adesão das universidades ao Futurice. Ela quer saber o que o senhor pensa da importância da opinião dos estudantes sobre o projeto Futurice. Bem, na semana passada nós tivemos aqui na Comissão de Educação da Câmara, inclusive o deputado Pedro Kizar foi um dos autores do requerimento dessa audiência pública, nós tivemos uma audiência pública sobre o Futurice. O deputado Pedro Kizar, que é um dos autores do requerimento, estava lá nesse debate e o presidente da UNE também estava presente. E ele se colocou ali, o deputado se lembra, é testemunha disso, ele se colocou ali diante da comissão, dessa audiência pública promovida pela Comissão de Educação, totalmente contra ao Futurice, e ele declarou que ele não apoiaria o Futurice, que seria contra e queria apresentar uma nova proposta. Bem, nós não pedimos aqui, a ideia é essa, nós não estamos procurando quem apoia, quem não apoia. Nós queremos ouvi-los, nós queremos contribuições. É uma pena que a UNE não queira contribuir para o debate e não queira contribuir para o melhoramento, mas nós gostaríamos sim. Não sei se a UNE vai colocar em consulta pública o projeto que o presidente da UNE falou que teria que apresentar nos próximos dias, não sabemos se ele tem um projeto, mas se ele tiver um projeto e puder colocar em consulta pública, nós gostaríamos de poder contribuir, mas nós gostaríamos de convidar todos os estudantes brasileiros deveriam contribuir para o projeto, né? Embora seja essa a opinião. Eu lamento que um líder estudantil tenha uma posição de ter democraticamente como contribuir e ele se posicionar que ele não irá contribuir. Essa está gravado em uma audiência pública aqui na Câmara. Complementando o que o Wagner falou, o projeto, a proposta do Futurice, o programa está em consulta pública, já houve tem mais de 55 mil pessoas inscritas, já recebeu 19 mil contribuições, e depois que terminar essa consulta pública, isso vem para o Parlamento Brasileiro, onde vai ser objeto de debate, tanto na Câmara quanto no Senado, quando as proposições vierem formalmente. Já está tendo uma discussão agora, mas quando as proposições vierem formalmente com projetos de lei, emendas à Constituição, vai haver um novo debate aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deputado Tiago Mitro, uma preocupação que eu tenho é como que a gente pode garantir que as universidades, e aí eu não sei se é por meio de lei, como é que vai ser isso, que não aderirem ao Futurice,
serão tratadas e serão igualmente tratadas pelo Ministério da Educação, por exemplo, em relação à nomeação de seus reitores? Maristela, não vai haver uma represália? Um comentário em relação à pergunta que foi feita pelo estudante da Universidade Federal da Bahia. Eu também lamento que a UNE não queira participar do debate. Eu só questiono, ela falou que a UNE representa os estudantes de 186 universidades no Brasil. Eu questiono essa afirmação. A UNE não representa esses estudantes, ela é cooptada por um mesmo grupo político há décadas. Eu, como estudante de Universidade Federal, nunca me senti representado pela União Nacional dos Estudantes, então acho que vale a gente diferenciar a quem a UNE, quais interesses que a UNE defende, os estudantes brasileiros como um todo aqui, que eu tenho certeza que também não sentem ali representados pela UNE. Eu até questiono na linha do que o Wagner falou agora, às vezes a UNE e essas universidades que de antemão, sem conhecer o projeto, já falaram que não querem aderir, parece aquela criança birrenta que fala, não gosto de tomate. Ah, mas já experimentou tomate? Não, mas eu não gosto. Né? É isso, essa reação. Né? Não sabe o que é o projeto, a gente ainda vai ter a finalização das consultas públicas, a tramitação aqui na Câmara dos Deputados, para daí ter consciência do que você vai aderir ou não, só que antes de ter o conhecimento do que elas devem aderir ou não, já falam que não vão aderir. Então isso daí, para mim, isso não é antidemocrático, eu não sei o que é. Em relação ao tratamento que vai ser dado às universidades que não aderirem, de novo, a gente tem hoje uma situação que afeta 100% das universidades e institutos federais, que elas demandam uma quantidade de recursos que o governo federal não tem mais para entregar para as universidades, e elas têm uma característica de gasto que só vai aumentar ano após ano. O que está sendo proposto é que as universidades tenham uma alternativa de aumentar suas receitas para que possam ali dar conta do volume de despesas que tenham. Aquelas universidades que não aderirem, acho que nós vamos ter que pensar em outro modelo. E como eu falei, eu sou aqui a favor da gente testar diferentes modelos para diferentes realidades. O que nós não podemos é aceitar que o modelo atual é válido, porque ele claramente não deu certo. Eu preciso encerrar o programa, mas... Duas observações. Sim, por favor. Primeiro, doutor. questão de honestidade. A UNE não abdicou de discutir e debater o Futurice. Ela esteve aqui na quinta-feira, o presidente esteve aqui no parlamento discutindo. O que o governo não aceita é ser criticado o projeto. Portanto, a UNE tem uma concepção, uma visão que se aproxima da minha visão, que eu sou profundamente crítico ao Futurice, porque a concepção dela vai desmontar a universidade. A concepção e conceito de universidade, o futuro se vai desmontar estruturalmente. Do ponto de vista da democracia, o governo já está desmontando porque não aceita o mais votado da comunidade acadêmica. Desrespeita. Pode ser legal, mas é imoral e antidemocrático. Como institutos federais, como Universidade Federal. Segundo, o que eu acho que o que está em discussão aqui no Futurice é uma concepção de universidade, que não é essa que nós construímos ao longo de décadas. Portanto, ser crítico a isso, parabéns à UNE. Parabéns aos estudantes desse país que não vão se ajoelhar, porque é isso que eles querem desmontar. Deputado, universidade tem seu espaço da crítica. João Carlos, falar rapidinho, que eu preciso encerrar o programa. Eu sei, é importante dizer, estamos colaborando até criticando. A crítica faz parte da construção. E eu quero dizer que a Andif está disposta a travar esse debate, está chamando especialistas, vai chamar todas as representações, dialogar com o MEC. Dialogar não significa ceder logo a princípio, não significa... dialogar significa apontar falhas, apontar preocupações, ter a presciência do que pode acontecer. E eu quero insistir que, nesse sentido, cada um contribui das diversas formas, o movimento estudantil contribui sim, fazendo críticas também, e deve ser louvado, e todas as comunidades universitárias vão contribuir. Senhores, meu tempo está super esgotado, eu infelizmente não tenho nem tempo para agradecer a cada um individualmente, peço desculpas por isso. Quero dizer a você que acompanhou o nosso debate, agradecer também a você, lembrar, esse tema está em debate, é na página do MEC? Sim. Na página do MEC, no portal do MEC, então qualquer um pode ir lá contribuir. De lá, ele vem para o parlamento, onde vão ser realizadas audiências públicas, onde vai haver todo o debate. Lembrando que o debate que acontece aqui também é sempre aberto, existe transmissão pela televisão, pelas redes sociais, então é importante participar disso. Deu para sentir que o tema é um tema polêmico, um tema quente, e o parlamento, como a gente sempre diz, é o lugar de construção dos consensos. Então, agradeço mais uma vez você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação. Na semana que vem, nós vamos falar sobre reforma eleitoral.
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os deputados podem analisar projetos que criam a federação de partidos, voto distrital misto, valendo já para as eleições municipais de 2020. Então a gente vai falar de semana que vem. Eu sou a Maristela Santana e a gente se vê na terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.